Nesse vídeo vamos falar sobre a propriedade CSS Padding, que é o espaçamento interno, e vamos conhecer alguns detalhes e pode ser até alguma novidade aí para você. Mas só depois de você deixar o seu like, se inscrever no canal e chamar a vinheta. Vamos lá. Go, 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 go! Nessa aula vamos falar sobre a propriedade Padding, o espaçamento interno do nosso elemento, e você vai ver aqui algumas maneiras diferentes de você utilizar ela, pelo menos 3 maneiras aí que você pode utilizar essa propriedade. Falando sobre essa propriedade, ela define a distância da borda do seu elemento até o conteúdo do seu elemento, e essa propriedade é uma abreviação de 4 outras propriedades, que é o Padding Top, Right, Button e Left, tá bom? Então, às vezes a gente até pensa que essa é a propriedade principal e as outras propriedades são apenas especificações de parte dessa propriedade, mas não é o contrário. As outras são as principais, essa aqui é só um modo abreviado de você definir as outras propriedades. Exatamente. E um detalhe importante também é que se você quiser o padding só de um determinado elemento, é melhor você utilizar o padding left, ou padding button, ou padding right, ou top, se for o caso, do que você escrever padding sozinho. É que, como é curto, às vezes a gente já aprendeu a sempre escrever só padding. É legal você usar o padding quando todas elas vão ser pontuadas de forma resumida, ou se você vai ter um valor que é igual para os 4 cantos. Então vamos ver quais são os valores possíveis dentro dela. Assim como as outras propriedades, que não são abreviadas, cada uma delas, os valores possíveis vão ser exatamente os mesmos. Então você pode definir um length, ou seja, uma unidade de medida, a palavrinha reservada initial ou a palavrinha reservada inherit. O valor padrão é 0, então se você não colocar nada, esse é o que vai ser assumido. E o valor herdado automaticamente é não, a menos que você especifique isso com inherit. Vamos para o exemplo então no VS Code. Vou fazer um Ctrl Shift S aqui, remover o left e deixar só o padding HTML. E aqui a gente também pode remover o left e deixar somente o padding. Vou colocar 50 pixels, e quando você definir um valor apenas na propriedade padding, o resultado que você vai ter é esse. Ele aplica para os 4 cantos. Então ele vai colocar exatamente essa medida de 20 pixels aí que a gente colocou nas 4 regiões do seu elemento, tanto no top, no right, no button e no left. Se você tiver valores diferentes e quiser pontuar eles também é possível. Por isso que a gente sempre bate na tecla, assim como no margem, da sequência top, right, button, left, que é a ideia de você colocar separado por espaços. Então vamos supor agora que em vez de 50 para todos os lados, eu quero 50 num lado, 10 no outro, 5 no outro e 20 no outro. Um exemplo. Vamos lá, 50. 5 num lado, 10 no outro e 20 no outro. Olha o que acontece agora. Então ó, ele começa os 50 onde? 50 no top. Tá vendo o sentido horário? Agora, top, right, o 5 que é o mais fininho é o right, ó. Então o 5 ficou fininho. Então dos 50 ele já pulou para o 5. Aí repare que na base, olha lá, ó, o João inspecionando o elemento aqui, ó. 50 em cima, 5 no lado direito, 10 no lado de baixo e 20 no lado esquerdo. É isso aí. Então você vai sempre seguir essa mesma ordem. Se você se lembra da aula de margem, você viu que também existe essa mesma regra, e isso vai acontecer para várias outras propriedades que trabalham assim, tá bom? Lembrando que sempre começa do top e vai em sentido horário conforme você vai definindo os valores. Também um detalhe importante, veja aqui que nós estamos usando o border box como o box sizing, tá? Então ele não afeta o tamanho do nosso elemento uma vez que você colocou essas bordas. O que seria algo muito diferente se você mudar isso aqui para content box, ou simplesmente não especificar, uma vez que esse é o padrão. Se eu vier aqui, vou deixar 500 pixels, por exemplo, e voltar aqui para 50 pixels, ou seja, vai aplicar 50 em cada um dos lados do nosso quadrado, da nossa div, e você vier aqui inspecionar o elemento, você vai ver que não tem mais 500 por 500, agora ele tem 600 por 600, porque somou 50 em cima, somou 50 embaixo, somou 50 do lado esquerdo, somou 50 do lado direito, e acabou ficando com 600 por 600. Você encontrou ali embaixo, ó, ali onde está na tela ali, ó, div.bloco do lado esquerdo, embaixo do quadrado, ó, 600 por 600? E você consegue ver até aqui também no desenho do box model, né? Olha lá, ó, ele estourou, né? O conteúdo continua com 500 por 500.
Mas como você falou que o box size, ou seja, o tamanho da minha caixa é definida pelo conteúdo e não pela borda, a borda é como se estivesse por fora, né? Agora, esse espaçamento interno como se ele fosse externo, Exato. não fosse mais interno, mas acaba empurrando o conteúdo, né? O tamanho do elemento. E reforçando, se não for uma situação excepcional, é sempre uma boa prática utilizar o box size border box. Isso aí, por isso que a gente vai voltar aqui para border box e a gente vai ver mais um uso da nossa propriedade pad. A gente já viu com um valor só que aplicou nos 4 lados iguais. A gente viu com 4 valores que aplicou em cada um especificamente seu valor. E agora a gente vai ver com 2 valores. Vou colocar aqui 50 e vou colocar aqui 100. E o nome dele você já sabe, assim como margin collapse, esse daqui se chama padding collapse. Então, o primeiro valor vai especificar tanto em cima quanto embaixo os valores da borda e o segundo valor dos lados, lado esquerdo e lado direito do seu elemento. Então, vamos lá para o navegador, ver isso acontecendo e tá lá. Você vai ver que 50 foi aplicado em cima e embaixo do seu elemento e o 100 foi aplicado nas laterais do seu elemento. Nesse vídeo você viu como utilizar a propriedade pad, viu que ela é uma propriedade abreviada das outras 4 propriedades e viu que você pode passar um valor apenas, pode passar 2 valores, pode passar 4 valores e viu o que acontece com cada um, quais são os resultados diferentes. Além também da diferença de você utilizar o box size em border box ou então content box. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se então, você gostou, deixa o seu like, é a forma da gente saber que você está gostando e quer mais vídeos assim como esse. E também se inscreve e ativa aí todas as notificações. Tem mais um vídeo aparecendo aí. Continua na playlist de CSS. a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!